Lá, hein? Como o seu nome influencia a sua vida? Toma. Fruto da combinação de O ser humano é fruto da combinação de infinitos fatores. Ah. São características físicas e sociais que moldam exatamente quem a gente é. A cor dos seus olhos, por exemplo, vem do seu DNA. Já o seu estilo de vida depende de diversos fatores. Mas e se eu disser que existem outros atributos improváveis, como se fossem configurações secretas que meio que ajudam a reger a sua vida? Por exemplo, que um mês em que você nasceu pode aumentar a sua chance de se tornar um atleta olímpico. Ou que o nome que os seus pais escolheram pode alterar a probabilidade de você cometer um crime. Tudo isso pode parecer estranho, mas uma série de pesquisas sugerem algo fascinante. A receita que dá origem ao ser humano tem ingredientes inimagináveis. Mas antes de explicar, o que mais você quer aprender hoje? Eu pergunto isso porque a Lura e eu somos parceiros de mídia, que voa amanhã. Link na descrição ou do comentário. Biologia com filosofia. O que faz você ser você? A parte física depende, antes de mais nada, da doideira, hein, mano? genética. A parada aqui é a seguinte, velho. Porra, o mês que tu nasceu, os caralho, é 4, acho que até influencia em alguma coisa. Aquele papo de signo, né? Mas, pô, o nome, ele precisa falar muito pra me convencer. A verdade é essa, filho. Porra, Nossa filho. altura, nossa voz, da cor da Papo pele, é. ao tamanho do nariz, das curvas do cabelo, as linhas de impressão digital, cada uma dessas informações já está pré-determinada desde que o nosso corpo começou a ser gerado. Já a personalidade, além da genética, é o resultado também do contexto social. A cidade em que você mora, os amigos que você tem, os músicos que você ouve ou os assuntos que você estuda. Tudo isso aí eu acho ajuda a legal. compor o seu jeito de ser. Tem ainda o emprego, salário, tamanho da casa, quantidade de filhos, enfim, são tantos detalhes e combinações possíveis que dá pra garantir que, mesmo em meio às 8 bilhões de pessoas no mundo, cada uma delas é realmente única. Eu sou de Gêmeos, sou de Gêmeos. Isso que eu tô dizendo vem lá da Austrália. O pessoal do censo fez um levantamento para descobrir quem era o cidadão médio. Ou seja, qual seria um perfil geral de morador que resumiria as características da maior parte dos australianos. O resultado mostrou que essa pessoa seria uma mulher de 37 anos, branca, com ascendência britânica. Ela tem 1,62 m, 71 kg, é casada, tem uma filha de 9 anos, um filho de 6 e um canguru de... Tô brincando, canguru foi Pô, que isso? Mas essa... Pô, que isso, mané? Caralho, mané. Papo reto, os nerds também sabem contar piada. Seria, filho. digamos, uma pessoa padrão na Austrália. Só tem um problema. Essa pessoa não existe. O mesmo censo descobriu que nenhuma, absolutamente nenhuma australiana tinha todas as características dessa lista. Ou seja, nós temos realmente muitos atributos que determinam quem nós somos. Mas o mais interessante é que alguns desses atributos... Ou seja, será que a característica que tá faltando é ela ter 1,67 m ou ela ter um canguru? Extremamente inusitados e podem influenciar a nossa vida mesmo sem a gente se dar conta. Lembra que eu falei, por exemplo, que o mês do seu nascimento pode aumentar a sua chance de ser um atleta olímpico? Aqui é signo. Eu estou me referindo ao efeito da idade relativa. E é o seguinte... Normalmente, os clubes esportivos dividem os jovens atletas de acordo com o ano de nascimento deles. As crianças que nasceram em 2010 jogam em uma determinada turma. Justo. As que nasceram em 2011, em outra. E as de 2012, em outra, e assim por diante. O que acontece é que, na infância e na adolescência, um intervalo de 11 meses faz muita diferença no desenvolvimento físico de um ser humano. A puberdade faz com que o corpo de meninas e meninos mude muito rapidamente em pouquíssimo tempo. Com isso, um adolescente que nasceu no mês de janeiro, por exemplo, tende a ser maior e mais forte do que um outro que nasceu em dezembro. Justo. E aí, em uma turma de basquete, é natural que o garoto mais velho tenha um desempenho melhor na quadra e acabe se sobressaindo em relação aos colegas mais novos. E por consequência, ele tende a ser mais incentivado pelo professor e pela família, que por sua vez tende a investir mais tempo e dinheiro na carreira esportiva daquele jovem. Aqui todo mundo já tá na mesma página, né? Aqui ele não contou novidade nenhuma, né? E isso, é claro, aumenta as chances de ele virar um atleta profissional. E isso não é só uma percepção, é um fato comprovado por diferentes estudos. Dá uma olhada, por exemplo, nesse gráfico que mostra o semestre de nascimento dos jogadores da categoria Sub-19 de alguns dos principais clubes do futebol europeu. A proporção de atletas nascidos no primeiro semestre em relação aos que nasceram no segundo semestre é realmente impressionante. E loucura essa mesmo, mesma tá? lógica se repete em muitos esportes. O quanto antes no calendário nasce um atleta, maiores são as chances de ele ter sucesso na carreira. Então, em resumo, se você quer ter um filho medalhista olímpico, a minha dica é pra fabricar ele mais ou menos em abril. Isso obviamente foi uma piada. Ou não. Pô, abril ou janeiro, aqui já é tryhard. Aqui já é modo tryhard, fabrica ele pra nascer em janeiro, filho. Sem leme.
Eu nasci em junho e sou ruim, pô. Vai arriscar em abril? Mas Tá além doido? da data de nascimento, uma outra característica aparentemente irrelevante, mas que pode fazer toda a diferença na sua vida, é o seu nome. Pô, que A isso? começar, na verdade, pela primeira letra. E aqui eu trago Pô, uma que má notícia loucura. pra você que se chama Zuleide. É que quanto mais pro final do alfabeto for a letra Ah. inicial do seu nome, menores tendem a ser as suas notas ao longo da vida. E Que quem diz isso? isso é a Universidade de Michigan, que fez um levantamento com mais de 30 milhões de registros de notas de estudantes. Que isso? Que isso? Fudeu, pô. A diferença, é claro, é bem pequena, de apenas alguns décimos. Então não adianta usar essa desculpa pra justificar um boletim cheio de notas vermelhas. Ouviu, dona Yasmin? Na verdade, já que o estudo foi feito nos Estados Unidos, ele se Isso. refere às iniciais dos sobrenomes, que são usados mais ou menos como se fossem os nomes aqui no Brasil. E pros especialistas, uma das possíveis explicações é que os professores que corrigem as provas em ordem alfabética tendem a ficar mais cansados e impacientes ao longo da correção. E aí acaba sobrando pra quem fica no final da lista de chamada. Então, se você quer ter um filho considerado genial, fica a dica pra chamar ele, sei lá, de Albert Einstein. Albert Einstein. Mas quando a gente Porra. para de olhar só pra letra inicial e começa a pensar no nome inteiro, a influência na nossa vida é ainda maior. Isso porque o nome é um dos nossos principais cartões de visitas. Ou Pô, mas nota no colégio, tipo assim, se tu for bom, tu vai tirar nota boa, né? Foi o que ele falou, né? Papo de décimo, né? Quero saber pra vida, né? Até porque ninguém usa fórmula de Bhaskara pra nada. Eu quero saber pra vida. Porra. seja, uma das primeiras informações que as pessoas recebem sobre nós assim que nos conhecem. E como qualquer outra palavra, os nomes também transmitem ideias e carregam significados. Algumas dessas informações são mais óbvias. A partir do nome de alguém, por exemplo, a gente consegue deduzir a possível nacionalidade dessa pessoa. Tá. Se você ouve um nome tipo Satoshi Nakagawa, você já imagina que deve se tratar de um japonês. E aí, se eu te mostrar essas 4 imagens, você provavelmente vai saber de quem é esse nome. E o melhor de tudo é que nenhuma dessas pessoas existe. Todas elas foram geradas em um site que literalmente se chama Essa Pessoa Não Existe. Que Mas isso? o mais impressionante é que isso também pode acontecer mesmo Que site quando a gente bugado. exclui o fator geográfico. Um estudo feito por uma universidade de Israel mostrou que a gente tende a relacionar corretamente o nome ao rosto, mesmo de pessoas totalmente desconhecidas. Ou seja, o ser humano acaba se parecendo com o nome que ele tem. Quer ver um exemplo? Dá uma olhada nesse rosto. Qual você acha que é o nome desse homem? Porra, aí é Jacob, foda. Aí é foda. Dan, Joseph ou Nathaniel? Aqui eu acho que é Joseph. Essas foram as opções apresentadas pelos pesquisadores, e teoricamente cada uma delas deveria receber uns 25% dos votos. E com isso, Que é 25% Joseph. dos participantes acertariam aleatoriamente. Mas não foi o que aconteceu. Na verdade, 38% dos participantes escolheram o nome Dan. E o mais impressionante é que eles acertaram. Caralho, Quando que aqueles isso? comentários Caralho. Alguém corrigiu minha prova errada aqui, hein? Não é possível, irmão. Que isso? Meu nome começa com D. Como é que eu sou burro, porra? Que você acertou isso? também. Os autores do artigo não sabem explicar por Que que isso? exatamente ele é um Dan. Mas de maneira geral, eles dizem que a nossa aparência tende a representar as expectativas sociais sobre como uma pessoa com um nome específico deve se parecer. Que Só que isso isso? depende de tantos fatores que é difícil de detalhar precisamente o motivo. O que os pesquisadores já sabem é que um dos tipos de associações que o nosso cérebro faz é o chamado efeito Kiki-Boba. Olha só essas duas imagens. Ah. Se eu te disser que uma delas se chama Kiki e a outra se chama Boba, qual nome você acha que combina mais com cada forma? A maior parte das pessoas... Eu acho que a Kiki combina mais com a da nossa esquerda aqui, né? Embaixo de mim. Ela é a mesma coisa, tá? Ela é espichada. Não vou mexer na minha câmera, não. E a Boba combina mais com a que tá meio que splash, né? pessoas tendem a dizer que essa é a Kiki Viu? e essa é a Boba. E eu não sei pra você, mas isso pra mim não faz o menor sentido e ao mesmo tempo faz todo o sentido do mundo. O fato é que esse mesmo efeito estranho também se aplica aos nomes de pessoas. Ao olhar essas fotos de um homem com o rosto mais redondo e o outro com o rosto mais comprido, quem você diria que se chama Bob e quem você diria que se chama Mike? Pois é... a gente Caralho, tende a que associar- doideira, minha. Sai da minha mente, vagabundo! Mano, o cara tá na minha mente, cara. Pô, mas isso daí é um estereótipo do caralho, né, mano? Isso aí é um estereótipo, porra, mano. associar o nome Caralho, Bob ao rosto mano. mais arredondado e o nome Estereótipo Mike filha ao da rosto mais puta. pontudo.
Tem alguma coisa acontecendo Que no nosso isso, cérebro. cara? Mas enfim, na maioria dos casos, as imagens que nós associamos aos nomes não causam muito problemas. São apenas uma curiosidade, como esses casos que eu trouxe até aqui. Mas em outras situações, os nomes podem ser alvo de preconceito. Exato. Moleque, isso que eu ia falar, mano. Exatamente, mano. Exatamente. Isso daí tu pode estar estereotipando a pessoa de uma forma que você tá sendo preconceituosa com ela, tá ligado? Produzida depois do 11 de setembro nos Estados Unidos mostrou que currículos de pessoas com nomes árabes levavam a menos entrevistas de empregos É foda, do que currículos exatamente iguais, mas com nomes considerados, entre aspas, brancos. Moleque, é igual aqui no Rio, filho. Tu vai botar teu currículo, a faculdade que tu estudou é a Estácio. Acabou, filho. Os caras jogam teu currículo no lixo. Ah, não, tá aqui Veiga de Almeida, tchau. Tá aqui Estácio, tchau. Os caras só citam universidade pública, PUC e, sei lá, umas outras nos duas. Estados Unidos apontou que mulheres advogadas com nomes que são unissex por lá, como por exemplo Kelly, têm mais chance de virarem juízas do que advogadas com nomes estritamente femininos. Que Vale isso? lembrar que lá a seleção de juízes não é feita em concursos públicos como no Brasil, e sim através de votações e indicações políticas. Xiii. E além do preconceito, o nome também pode ser motivo de bullying, principalmente quando a gente ainda é criança. Seja com trocadilhos de mau gosto, ou Que é rimas linguiça. engraçadinhas, ou até por motivos mais imprevisíveis. Não é à toa que os pais de meninas chamadas Alexa andam revoltados mundo afora. Caralho, tá Outra dor de maluco, cabeça que o filho. nome pode causar na sua vida é se ele estiver... Imagina, moleque, eu não posso falar esse nome aqui, senão ela vai começar a falar comigo aqui, eu vou ficar puto, né? Porque tem uma dessa aqui do meu lado. Imagina tu tá em casa, moleque, quer dar esporro na tua filha, moleque. A tua casa toda começa a conversar contigo. Não entendi. mundo afora. Porra, moleque. Outra dor de cabeça Que que o loucura. nome pode causar na sua vida é se ele estiver fora de moda. Na falta de uma palavra melhor aqui. Pesquisadores alemães observaram que num site de relacionamentos, pessoas com nomes considerados antiquados tinham chances maiores de serem rejeitadas. E o problema disso vai muito além da dificuldade para conseguir um date. Essas pessoas tendem a ter uma autoestima mais baixa e até um grau de escolaridade menor. Até Que por isso? um estudo chinês chegou a uma conclusão impressionante. Pessoas com determinados nomes são mais propensas a cometer crimes. Que Mesmo isso, controlando moleque? pessoas com Com nomes ruins, né? Ele que falou determinados, né? Mas ali tá com nomes ruins. Salve, mano. Muito bom dia. determinados nomes são mais propensas a cometer crimes. Mesmo controlando Calma, variáveis sociais e Bolívia. demográficas que poderiam claramente influenciar o resultado, porque tudo é muito complexo na humanidade, os pesquisadores do Instituto de Psicologia de Pequim analisaram centenas de milhares de casos policiais e concluíram que essa relação de fato existe. E isso porque nomes considerados impopulares levam pessoas a se sentirem mais excluídas. Que loucura, o que, mano. por sua vez, pode levar a um certo comportamento de repulsa social. Isso e, é em foda último mesmo. caso, a prática de crimes. Mas os nomes considerados mais diferentões também têm um lado positivo. Os mesmos pesquisadores observaram Caralho, mano. Será que é por isso que eu trocava minha Havaiana dentro do supermercado quando eu era mais novo? Meu nome é Derek. Eu me sentia excluído. Aí eu ia lá no mercado, não queria lavar a Havaiana branca, deixava a minha Havaiana suja embaixo, pegava uma nova, botava no pé e saía andando? Será que era por isso mesmo? Caralho, então eu aceitei meu nome quando eu fiz 17 anos, que eu parei de fazer isso, né? Ó, tá aí. Aceite. Quando que tu aceitou teu nome, Bolívia? que pessoas com nomes incomuns e marcantes tendem a desenvolver um senso de identidade único. Ou seja, por ter um nome curioso, a pessoa acaba criando uma personalidade mais excêntrica. E com Ó. isso é mais provável, inclusive, que ela siga uma carreira mais explosiva, como por exemplo um diretor de cinema. Tá aí, por exemplo, um Quentin Tarantino que não nos deixa mentir. E isso faz a gente se lembrar de um conceito muito estranho, mas muito interessante. Mas aí, o que diferencia um nome estranho para um nome curioso, né? Gilmar pode ser curioso, mas também pode ser estranho. Derek pode ser curioso, mas também pode ser estranho, né? É o chamado determinismo A verdade é uma só, Bolívia. Sendo estranho ou curioso, estamos no mesmo pote, pois trabalhamos com a mesma coisa, beleza, irmão? nominativo. Verdade é uma hipótese só. que aponta que as pessoas tendem a trabalhar em áreas que se encaixam Porra. com seus nomes. Por exemplo, alguns estudos mostram que pessoas com sobrenome lawyer, que é advogado em inglês, têm mais chance de se tornarem advogadas Bom do dia, amor. que médicas. Enquanto pessoas com sobrenome Porra, doctor, moleque. que significa médico, têm mais chances de se tornarem médicas. E isso se aplica até à especialidade dentro da medicina.
Um profissional chamado Raymond, cujas primeiras letras são associadas à palavra raio, tem mais chance de serem radiologistas do que Pô, que isso? dermatologistas. Em alguns casos, isso Pô, isso aqui eu me recuso a acreditar, beleza? Pô, fudeu. A verdade é, tipo assim, eu acho que eu acredito nisso por causa do nome Ronaldo. Irmão, olha quantos Ronaldos fodas tem no futebol, tá ligado? Não é, a sensação que eu tenho é que ele inventou isso aí pro vídeo ficar longo, não é possível, irmão. Mas aí tu lembra do Ronaldo, tu acha que tudo faz sentido, tá ligado? pode ser atribuído ao que os especialistas chamam de egoísmo implícito, que é quando as pessoas têm uma preferência inconsciente por tudo aquilo que tem a relação com elas Sim. próprias. Mas em outros casos, a explicação é histórica. Por exemplo, pessoas com o sobrenome Smith, que significa ferreiro em inglês, tendem a ter uma capacidade física semelhante ao dos antepassados que exerciam a profissão de ferreiro. E Pô, isso existem aí é ainda os loucura. casos em que tudo não passa de uma coincidência. E esses são chamados aptônimos. Essa palavra descreve aquelas pessoas que parecem ser predestinadas. Elas, por Porra. acaso, têm nomes que soam como trocadilhos e se encaixam perfeitamente com o que elas fazem da vida. É como se fosse, sei lá, uma salva-vidas chamada Socorro Marinho, ou uma Pô, é médica possível. veterinária chamada Sara Coelho. Mas por mais que pareça piada, Pô. existem muitos aptônimos na vida real. Que tal o homem mais rápido do mundo se chamar Usain Bolt, que significa Mas o nome do Bolt não é Usain Bolt, pô. Agora eu vou ver aqui, pô. Nome do Usain Bolt. O nome dele não é Bolt, pô. É impossível, pô. Caralho, o nome dele é Bolt mesmo? Alguém traduz isso aqui pra mim? Usain Léo Bolt. Caralho, moleque, fudeu. Amor, quando a gente for ter filho, a gente tem que pensar muito bem. Caralho, porque o nome da criança vai fazer todo sentido no final. justamente raio. Ou ainda o Que presidente da isso, Nintendo, moleque? que se chama Doug Bowser. E olha, Que isso? Não, mas aí. ou ainda o presidente da Nintendo, que se chama Doug Bowser. Mas nesse caso aqui, o cara que criou o Mario, porra, quis sacanear o presidente, pô. Tá ligado? O cara quis sacanear o presidente, não tem jeito. E olha que esses são só alguns exemplos. Na verdade, o artigo em inglês da Wikipedia reúne quase uma centena de aptônimos reais. Enfim, como você deve ter percebido ao chegar até aqui, o universo dos nomes é fascinante e repleto de curiosidades. Eles são a loucura, nossa mano. marca e são os responsáveis por nos tornar pessoas realmente únicas. Por isso, mesmo se o seu nome for Que meio doideira, diferente, mano. não se sinta mal. Entre vantagens e desvantagens, não é isso que vai definir o seu futuro. Nada muda o fato de que é você quem escreve o livro da sua vida. E no fim das contas, o nome é só a forma como você assina essa história. Não, vem com esse papinho agora não. Tomar no cu pra lá, filho. Agora que tu me convenceu que o meu filho não pode mais se chamar Alaor ou Aguinaldo, tu vai me contar isso? Duvido, filho. Porra, aí eu vou botar o nome do meu filho de Alaor, quando ele fizer 15 anos ele vai estar roubando um banco, pô. Tá maluco, pô? E por Não, isso eu quero negativo. aproveitar esse vídeo para descobrir quem será o inscrito Negativo, do canal que tem filho. o nome mais diferente de todos. Porra, filho. Escreva o seu aqui nos comentários Vou e botar não o esqueça meu. de explicar a origem dele. Muito obrigado e até a próxima. Vou botar o meu aqui. Caraca, então será que é por isso que não existe Lucas, velho? Porque, caralho, mano. Porque talvez o Lucas seja nome que os caras só dão pra pessoas que vivem até no máximo 40 anos. Caralho, eu vou botar aqui, pô. Meu nome é Alaor. Meu nome é Alaor. Porque meus pais acreditam que um nome desse, que com esse nome eu irei viver bastante tempo. Cadê? Carrega o comentário. Pronto. Pronto.